A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja abençoando os nossos corações enquanto meditamos na palavra do Senhor. Essa semana e semana que vem, pretendemos fazer uma série de estudos de 12 partes, chamado Série Teologia, onde estaremos estudando esse importante tema. Creio que vai ser bênção nós estarmos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15 e 16, diz assim: Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti como aos que te ouvem. Essa é a parte 1. Nós vamos estar falando sobre a importância da nossa teologia ser bíblica. Hoje vemos muitas seitas e heresias que acrescentam visões. A palavra do Senhor diz que mesmo que um anjo vier e pregar outro evangelho, que não ser este evangelho que já temos aqui de Gênesis e Apocalipse, o evangelho da graça, a palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 1, que se alguém vier, mesmo um anjo do céu, e disser que há outro evangelho, é amaldiçoado. É muito importante compreendermos, amados, o Novo Testamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no Espírito. Aqui o conselho de Paulo a Timóteo é para que ele meditasse nessas escrituras com o auxílio do Espírito Santo e também com os irmãos e irmãs cheias do Espírito Santo. Uma teologia bíblica, sabendo que nos últimos dias, diz Mateus 24 a 24, haveriam muitos falsos profetas. Precisamos ter uma doutrina pura, nada acrescentando e nada tirando. Em Apocalipse diz que se alguém acrescentar algo, será acrescentado na vida deles as pragas. E tanto é sério que em Apocalipse diz que saia dela, povo meu, para que você também não incorra nas pragas. Imagine um falso profeta, ele está ali incorrendo as pragas sobre a vida dele. E aqueles que ouvirem e seguirem também. Isso é muito sério, amados. Mateus 24 a 24 diz que nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas. Então devemos ter o temor do Senhor para escapar disto. Nesses últimos dias há muitas distorções, heresias e falsos profetas. Pessoas que se levantam dizendo que um anjo lhe falou uma nova revelação, como acontece agora na França, que Caco Felipe diz que quem não crer nele não será salvo. Outros brahmanistas, discípulos de William Marion Branham, que disse que Jesus não salva, que se você não crer em William Marion Branham. Umas coisas muito loucas, amados. Nós temos no Brasil muitas seitas como as seitas da Vó Rosa, que diz que o Espírito Santo é a Vó Rosa. Amados, e as pessoas embarcam no mormonismo, no adventismo, do sétimo dia, que crê que não adianta crer em Jesus. Se você comer carne de porco ou não guardar o sábado, você perde a salvação. E muitas pessoas embarcam, irmãos. Temos aí os testemunhos de Jeová, que dizem que Jesus Cristo é um Deus com letra minúscula e que o Espírito Santo é força ativa, mas não é uma pessoa. É muito sério o que vemos hoje no Brasil, além das seitas que se tornam perigosas pela evangelização e pelo engano que arrastam multidões. É o falso evangelho que hoje está sendo pregado, o evangelho comercial, que se vende objetos. Isso é muito sério, irmão, isso é idolatria. A pessoa crê que comprando aquele objeto e levando para casa, ela vai ser abençoada, ou então ela vai ter que fazer um certo sacrifício financeiro para Deus abençoá-la. Isso é muito sério. O que vemos na igreja brasileira hoje é uma distorção muito grande e uma heresia e uma apostasia quase que generalizada. É claro que ainda existem muitos pastores, como Deus disse para Jeremias, que ele estava pregando a palavra e a maioria dos profetas estava pregando o contrário, mas Deus estava com eles para ele não desanimar. E ele foi até o fim. E mesmo no tempo de Elias, Deus disse: ó, Elias, não desanima, porque ainda tem 7.000 intercedendo por você que não se dobraram diante de Baal. Então, nessa geração existe, irmãos, profetas verdadeiros. Existem pessoas que pregam a palavra com sinceridade, com simplicidade. E estes não pregam o que eles acham, a opinião deles. Eles não pregam
a cabeça deles, nem pregam a si mesmo. Eles pregam o está escrito no Espírito. Porque muitas vezes a pessoa diz está escrito, mas está torcido. A maneira como ele interpreta é humana, carnal, né? Como eu citei uma vez para os irmãos, que eu estava ouvindo o rádio e um pastor de uma seita aí disse assim: irmãos, aqui em Isaías diz, vinde e comprai, sem dinheiro, vinho e leite. E aí eles, olha, viu o que está dizendo aí? Sem dinheiro. Se você tiver dinheiro, não vai ser abençoado. Então pegue todo o teu dinheiro, deixa aqui no altar, saia da igreja sem nenhum dinheiro, aí você vai poder comprar e ser abençoado. Você está vendo a que ponto esses mercenários, esses lobos, né, que fazem negócio da casa de Deus. Jesus fez uma zorra e proibiu fazer vendas na casa dele. Hoje o que vemos é um comércio, amados. Na cantina da igreja é comércio, no bazar é comércio. Na igreja primitiva não havia venda de alimento, eles davam alimento aos necessitados. Eles não vendiam roupa. A roupa que o povo doava, ele dava para os irmãos, e tinha tudo em comum. Então, as ofertas que é dada espontaneamente serve para a manutenção da casa do Senhor. As ofertas que são dadas com amor, como de 2 Coríntios 9:7, lá você pode ver isto. Mas o que vemos hoje é um absurdo de igrejas cobrando trízimo, né? 10% pelo Pai, 10% pelo Filho, 10% pelo Espírito Santo. Isso é uma coisa mais maluca, mais doida. Pessoas fazendo cultos místicos, né? Toque no manto, entre nessas águas aqui comigo, me dá o teu envelope com tanto de dinheiro que eu vou subir no monte, lá no monte a tua vida vai mudar. Nossa vida já mudou quando Jesus diz está consumado. Então essa religião comercial, ela é uma loucura, irmãos. Ela é uma blasfêmia. Quando nós trocamos o sacrifício de Cristo por esses sacrifícios financeiros com a intenção de sermos abençoados, estamos caindo no pecado de simonia. Esse termo simonia é usado quando Simão, ali em Atos dos Apóstolos, ofereceu dinheiro para Pedro para receber o poder de Deus. E Pedro disse: você e o seu dinheiro para o inferno, as coisas de Deus não se compram com dinheiro. O dinheiro de um fiel, né, de uma pessoa que é filho, que ama a obra de Deus, que dá com carinho, com amor para o avanço da obra de Deus, é uma coisa. Agora, o dinheiro para comprar a bênção, o dinheiro para ser abençoado, essas coisas não se misturam, irmãos. Isso é uma coisa muito louca. O que vemos é uma crise teológica muito séria no Brasil. Nós vemos realmente que muitos dos que estão dizendo assim diz o Senhor, estão realmente sendo cegos guiando cegos. As pessoas já não pregam a Bíblia, não pregam aquele evangelho que Paulo pregava. Irmãos, hoje o que se prega são mitos. O Senhor disse que nos últimos dias os homens teriam coceira nos ouvidos, né? E procurariam pregar um outro evangelho. Então, o que vemos hoje é misticismo, comércio. E essas pessoas se auto-intitulam apóstolos, pessoas que receberam revelação do terceiro céu, pessoas que têm poder de dar para você as coisas de Deus em troca de dinheiro. Fuja dessas coisas, irmãos. Você quer o evangelho gratuito. A Bíblia diz em Mateus 10:8, de graça receber, de graça dai. Aonde entra o comércio, o Espírito Santo se entristece e sai. Jesus não mudou, ele fez uma zorra e disse, não façam da casa de meu pai um comércio. Onde houver comércio, ali não está a palavra genuína. Se você quer uma teologia bíblica, você precisa compreender que isso tem a ver com gratuidade. O Evangelho da Graça é pregado gratuitamente. O que vemos, sem dúvida, que hoje precisamos de uma teologia bíblica, de pessoas que têm intimidade com Deus, com a palavra de Deus, para pregar a palavra genuína. A palavra que tem cruz, que tem renúncia, né? Arrependei-vos e convertei-vos foi a primeira pregação de Pedro, mas também foi a primeira pregação de Jesus, a primeira pregação de João Batista. O que vemos que estamos agora debaixo da graça e não mais debaixo da lei. O que vemos que esse arrependimento ele é produzido, essa metanoia, diz Romanos 12, oferecendo nossos corpos, né, como sacrifício vivo. E Deus vai renovando a nossa mente e vai produzindo essa metanoia, essa mudança maravilhosa, a conversão. É um processo lindo, irmãos. A gente não deve desamparar a casa de Deus, mas estar no meio de pessoas cheias do Espírito Santo, para junto com nossos dons e com os dons dos nossos irmãos, crescemos na graça e no conhecimento.
aqui o conselho de Paulo para Timóteo é que ele meditasse nessa palavra, tivesse um envolvimento de qualidade. Amados, você não pode apenas ter revelação de segunda mão, mas sim você ter essa comunhão com a palavra de Deus para extrair também por você mesmo coisas que Deus quer falar com você, além de coisas que Deus fala através do corpo, da igreja, né? Reuniões. Deus também quer falar com você no individual. E Paulo estava aconselhando Timóteo a ter um zelo pelas Escrituras e dizendo que através disto ele ia gerar pessoas salvas. As pessoas que o ouvissem não seriam enganados, não seriam arrastados por heresias, amados. Coisa perigosa hoje. Você pensa que está seguindo a palavra de Deus, o Espírito de Deus, e está seguindo um fanático, seguindo um herege, seguindo alguém que está forçando e torcendo as Escrituras para tirar dinheiro do povo. Essa motivação não estava na igreja primitiva e não está no coração de alguém que realmente prega a palavra no Espírito. É muito importante discernir o Espírito, né? Em 1 João, ele aconselha a provarmos os Espíritos, lá em 1 João 4:1. Então é muito importante nós provarmos os Espíritos, porque às vezes, amados, o que falta hoje é temor e discernimento. Peça para o Senhor, Senhor, me dá um coração temente e um coração que discerne os Espíritos, porque aí vem o lobo vestido de ovelha, falando que está pregando a Bíblia, mas se você tiver uma comunhão com o Senhor, você vai sentir, porque a ovelha conhece a voz do bom pastor, que tem algo errado, e você não vai seguir aquele ensino. Hoje, amados, nós precisamos investir tempo com pessoas cheias do Espírito Santo, né? Tanto no louvor, como no ensino, como, sabe, livros, literatura. Não podemos perder tempo com pessoas misturadas com maçonaria, misturado com política, igreja misturada com esportes violentos, igrejas misturadas, amados, com festas juninas, igrejas misturadas com adultério, pessoas tocando no púlpito em fornicação e vai impor as mãos sobre as pessoas, passando esses espíritos. Então, não estou dizendo isso para você ter medo, estou dizendo isso para você orar a Deus, que Deus vai te guiar. Se você tiver uma boa igreja, você vai, através da tua comunhão com o Senhor, ajudar essa igreja a crescer. Se você tiver uma seita, uma heresia, Deus vai te mostrar, porque o que pede, recebe, né? Deus não dá pedra para quem pede pão, não dá escorpião para quem pede um peixe. Então, se você estiver sendo enganado, Deus vai te mostrar aí na tua cidade uma outra igreja que prega o evangelho gratuitamente, com sinceridade. Então não fique preso, irmãos. Não fique preso à tradição. Eu nasci nessa religião, vou morrer nessa religião. Não. Diga, Senhor, fala comigo. Se eu estou enganado, se eu estou numa seita, se eu estou numa igreja que não vai, que a coisa ali é carnal, é mundana, o ambiente, a atmosfera é morte, a pessoa chega ali, não vence o pecado, não vence financeiramente, não sara. A família não acontece nada. Irmãos, nós precisamos orar e buscar ao Senhor, porque o reino de Deus, ele é virtude, né? Diz 1 Coríntios 4:20. Peça para o Senhor, Senhor, realmente não deixe eu ser confundido nem envergonhado. Ali em Isaías 45:17 diz que aquele que crê no Senhor, né, com humildade, com temor, ele nunca será confundido nem envergonhado. E hoje nós precisamos de uma teologia bíblica. Sabe, nós precisamos voltar, irmãos, todos pregadores, né, ensinadores da palavra, voltar a pregar a Bíblia. Hoje, irmãos, a pessoa fica contando historinhas ali. A pessoa fica ali dizendo a opinião dela, sonhos, visões, mas não estão pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da santificação pela graça, o Evangelho que gera um povo todo seu, zeloso, especial de boas obras ao Senhor, que gera um povo temente, humilde, quebrantado, frutífero, um povo que dá bom testemunho, né? Frutos bons. Um povo que seja sal da terra e luz do mundo, pela graça, não pela culpa, não por cobrança de comportamento de cotas, né? Não é ficar forçando o novo convertido aí. A Bíblia diz em Tiago capítulo 3, versículo 1, que muitos de vocês não sejam mestres. Então a pessoa vai ter mais rigor. Então ela começa ali, a torta direito, e é jogada, é lançada a ensinar outros, mas ela mesma não tem ainda
conhecimento do Senhor Jesus Cristo e das Escrituras. Então, a pessoa não deve ser forçada a produzir. Não há nada errado de evangelizar. O novo convertido pode evangelizar, pode ter uma oportunidade num culto, claro que sim. A questão toda é que nós precisamos ter o temor do Senhor para nós não sermos corrompidos e enganados. Porque, irmãos, olha, hoje nós vivemos um tempo de muitas vozes. Muitas pessoas que vêm em nome do Senhor, o Senhor Jesus disse, enganariam a muitos. E hoje as pessoas parecem que não têm discernimento para discernir que este comércio cristão não é uma teologia bíblica. Se voltarmos ali, você mesmo pode fazer isso, eu também, e lermos a Bíblia ali, ó, leia a Bíblia de Mateus até Apocalipse com muito cuidado. Você vai ver a simplicidade que era a igreja primitiva. É maravilhoso ver que eles contribuíam financeiramente, que eles tinham um amor pela obra do Senhor, sim, mas não havia uma ligação comercial, era algo puro, singelo, sincero. E a principal marca hoje de uma seita são 2 pontos, irmãos, que eu quero discutir com você. Primeiro ponto é, veja bem, quando o que o líder diz ou escreve tem tanto peso como as escrituras. Não basta as escrituras. Tem as escrituras mais os escritos de Ellen White. Os escritos do fundador ali dos Mormons têm tanto valor, seus escritos, quanto a Bíblia. Os que os TJs escrevem têm tanto valor como a Bíblia. Então, a gente vê que a marca de uma seita é que não é só a Bíblia, tem mais o livrinho do líder, mais a visão do líder, mais a opinião, sonhos e revelações do líder. Isso é muito sério, muito perigoso, irmãos. Nada se compara às escrituras. Quando uma pessoa disser algo, aonde está escrito? Né? Vamos ser um crente de Bereia, onde é que está na Bíblia isso? Se não está na Bíblia, não quero saber tua opinião, não vim aqui para ouvir tua opinião, não vim aqui para ver tua revelação, teus sonhos, eu quero saber o que está na palavra do Senhor. Voltarmos às escrituras com simplicidade. Então, uma marca de uma seita muito clara é que o peso das revelações dos livrinhos do líder tem tanto valor como as escrituras. O segundo ponto é o que eles pensam de Jesus. Todas as seitas não veem Jesus como Deus, como Filho de Deus, como sua obra consumada, né? Parece que o estar consumado não existe para eles. Nós, pastores, vamos ter que fazer isso para vocês serem abençoados. Vocês têm que comprar isso para vocês serem abençoados. Eles estão sempre tentando colocar junto eles e o que eles estão fazendo para você ser abençoado. Parece como Moisés, né? Porventura eu e Arão batalhamos nessa rocha para que vocês sejam abençoados. Então, essa loucura de que o evangelho da graça, de graça, do estar consumado, agora foi remendado, né? O véu parece que foi remendado, que Jesus abriu, agora todos temos acesso, todos nós somos iguais diante de Deus. Agora tem essa hierarquia doida, né? De cobertura espiritual, de pastor que agora sabe mais do que todo mundo e só ele tem a revelação, só a igreja dele é salva, só a denominação dele é que tem o Espírito Santo, como se colocasse o Espírito Santo numa caixinha, né? Como se fosse propriedade de uma denominação só. O Espírito Santo está preso em denominação nenhuma. Ele é muito maior que qualquer denominação, né? Nenhum de nós tem toda a teologia, nós temos parte dela, né? E precisamos aprender uns com os outros, e isso é saudável. O Espírito Santo está operando nos humildes. O que vemos sem dúvida é que esses 2 pontos devem ser vistos. Como a pessoa vê Jesus? As seitas veem Jesus como profeta, irmão de Satanás, né? Como diz os Mormons, que Jesus é irmão de Satanás e que nós vamos virar deuses um dia. E escreve lá na frente, lá, a igreja de Jesus Cristo dos Santos últimos dias. Uma igreja cristã. Não é, não. Os testemunhos de Jeová creem que não adianta crer em Jesus, não. Tem que crer somente em Jeová. Que se você adorar Jesus, você perde salvação. Testemunho de Jeová e bate de porta em porta e diz que são cristãos. Os adventistas que dizem que creem na graça e tal, vai estudar os livros da Ellen White lá. Já marcou a vida de Jesus um monte de vezes. A falsa profetisa. E o povo vai atrás, irmãos. O que vemos sem dúvida, além das seitas que colocam o líder como alguém místico, alguém que sem ele não vai, né? Todas as seitas têm um líder que sem ele a igreja não vai. Eu louvo a Deus pela graça, porque se eu partir, pastor João, né?
o pastor Geraldo, o pastor Wilson, os irmãos que cooperam conosco, a igreja continua, porque ela não depende de nós. Ela depende das Escrituras e do Espírito. Com certeza, a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos não dependia de Pedro, nem de Tiago, nem de João. Quando eles partiram, ela continuou. Então, uma igreja que adora e idolatra o seu líder, cuidado. Cuidado. Porque isso não vem do Senhor. O Senhor não unge placa de igreja, né? Denominações. Idolatrar o seu pastor, não, irmãos. Toda glória e toda honra ao Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro pregador é aquele que torna Jesus Cristo famoso, adorado, conhecido e leva as pessoas a terem um relacionamento com o Senhor e com as Escrituras, né? Isso é maravilhoso. Outro ponto importante, além da questão que nós falamos, para nós verificarmos se a doutrina ela é bíblica, além do líder ser o semideus, né? O querubino, o super extra, né? Além dessa questão dele querer se aparecer mais do que Jesus e os seus escritos serem tidos por inspirados igual à Bíblia e diminuírem o serviço do Senhor Jesus Cristo. Amados, o que vemos hoje no Brasil também, sem dúvida, para que nós vejamos que isso não é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é que não está gerando um povo cheio do Espírito Santo. Não está gerando um povo temente, né? Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Uma teologia bíblica vai gerar pessoas parecidas com Jesus. Essa é a proposta. Nós somos salvos para sermos transformados, santificados. Não fomos salvos para ficar correndo atrás de bênção, ou como Marta trabalhando para o Senhor. Nós somos salvos para as boas obras, diz Efésios 2,10. Em Romanos 8,29, diz que ele está nos fazendo cada vez mais semelhantes a Jesus. Então, uma teologia bíblica, ela vai gerar pessoas como em Atos dos Apóstolos. Pessoas que temem